Olá pessoal, tudo bom? Hoje na nossa aula de português nós iremos dar continuidade à nossa revisão do período composto por subordinação, finalizando com as orações subordinadas adverbiais, ok? Então vamos lá relembrar essas orações. Orações subordinadas adverbiais são aquelas orações que exercem função sintática muito bem de adjunto adverbial, ok? Vamos aí olhar o exemplo. Tem dois, na verdade. Saímos quando era tarde e quando amanhecer sairemos à praia. No primeiro período, a primeira oração destacada, quando era tarde, ela exerce uma função de adjunto adverbial, porque ela expressa a condição de tempo para a realização do fato expresso na primeira oração, que é saímos. Quando nós sairemos? Ou quando nós saímos, né? Era tarde. Indica a ideia de tempo. Na segunda oração, quando amanhecer, sairemos para a praia. Também temos uma oração que exerce função de adjunto adverbial e que expressa uma condição de tempo, né? É quando amanhecer, aí a realização da oração principal vai ser cumprida, que é o quê? Sair também, só que agora para a praia. Se vocês observarem, na primeira oração, ela vem depois da oração principal. Então, o período está na sua ordem direta. No segundo período, a oração vem antes, por isso ela vem deslocada por uma vírgula, ok? Então, sempre que a oração subordinada adverbial vier deslocada, e geralmente ela vai vir, ela vai também ser separada por uma vírgula, ok? Então, vamos lá para a classificação, ok? Oração subordinada adverbial condicional. Tomaram água? Eu vou tomar água agora. Tô com sede, meu povo. O tempo todo aqui falando. Oração subordinada adverbial condicional. É uma oração que estabelece a relação semântica de condição. Então, a oração subordinada adverbial condicional, ela vai apresentar uma condição para a ocorrência do fato expresso na primeira oração. Uma vez que termine todo o trabalho, ele receberá o pagamento combinado. Se vocês observarem aí, esta oração vem destacada, né, com a introdução da conjunção subordinativa, porque todas as orações subordinadas adverbiais serão introduzidas por uma conjunção subordinativa, ok? Sejam elas na ordem direta, sejam elas da ordem indireta. Então, qual é a condição expressa aí nessa oração? Uma vez que termine todo o trabalho, ele receberá o pagamento combinado. Ora, ele só vai receber o pagamento quando ele terminar o trabalho. Então, uma condição para ele receber o pagamento é terminar todo o trabalho. Por isso, essa oração aí é uma oração subordinada adverbial condicional. E a segunda oração é a oração principal. Por quê? Porque é ela que expressa o fato aí. E na segunda oração é a oração que apresenta o sentido de condição. Essa condição está relacionada ao verbo, que é a ação da primeira oração, pagamento, ok? Vamos lá. Oração subordinada adverbial comparativa, como o próprio nome já diz, é aquela oração que estabelece uma comparação entre o fato expresso na oração principal e o fato expresso na oração subordinada adverbial. Durante a palestra, ele mais dormiu do que prestou atenção. Tem dois fatos aí, dormir e prestar atenção. E a segunda oração, ela apresenta, né, ela estabelece essa comparação entre os dois fatos. Primeira oração é a oração principal, durante a palestra, ele mais dormiu. E a segunda oração é a oração subordinada adverbial comparativa. Ele mais dormiu do que prestou atenção. E o que eu sabia? Que a segunda oração
é oração subordinada adverbial, por dois motivos. O primeiro é que ele é introduzido por uma conjunção subordinativa, né? Subordinativa. A segunda é que ele expressa a ideia de comparação com a primeira oração. Por isso, ele é um período composto por subordinação e essa oração aí é a oração subordinada adverbial, ok? Vamos lá para a segunda não, né, meu povo? A terceira já. Oração subordinada adverbial temporal. Como o próprio nome já diz, expressa uma ideia de tempo. Então, a oração subordinada adverbial, ela vai localizar no tempo o fato expresso pela primeira oração, ou seja, pela oração principal. Portanto, as orações subordinadas adverbiais serão introduzidas por uma conjunção subordinativa adverbial, ok? Logo que a chuva parar completamente, continuaremos a caminhada. Aí, a oração, ela vem introduzida por uma locução conjuntiva, logo que, poderia ser assim que, poderia ser quando a chuva parar completamente, continuaremos a caminhada. Portanto, ela vai ser uma oração subordinada temporal e continuaremos a caminhada vai ser a oração principal, ok? A gente já viu aí os conceitos de oração principal e oração subordinada. Essa segunda oração aí, ó, logo que a chuva parar, é a relação de tempo do fato expresso na oração principal, que é o quê? Continuar, ok? Vamos lá. Oração subordinada adverbial final. Relação semântica de finalidade, objetivo da oração principal. E aí do lado o quadro com as conjunções subordinativas finais, né? Para que, com sentido de para que, e a fim de que. Levarei o carro ao mecânico para que ele conserte os freios. A segunda oração, que é a oração subordinada adverbial, ela expressa a finalidade de o carro ter sido levado para o mecânico. Por isso que a primeira oração é a oração principal e a segunda oração vai ser a oração adverbial final, a subordinada adverbial final. Então, vocês já estão observando aí que a oração subordinada ela pode vir na ordem direta ou na ordem indireta. Aliás, o período composto por subordinação pode apresentar, né, essa oração adverbial que vai vir antes da oração principal ou virar depois da oração principal. Não vai fazer diferença se ela vem antes ou se ela vem depois, porque você tem dois elementos para poder identificar. O primeiro é que ela é introduzida por uma conjunção subordinativa e o segundo é a ideia expressa, é a relação semântica que ela faz com a primeira oração, que é a oração principal. Ela expressa a condição de quê? De tempo, de causa, de finalidade, ela expressa uma comparação, então tem esses dois elementos. Se ficou difícil você identificar qual é a relação semântica, então você vai para o seu elemento visual, que é justamente o que? A conjunção. E todas as orações subordinadas adverbiais serão introduzidas por uma conjunção ou locução conjuntiva subordinativa, ok? Então vamos lá. Próxima. Oração subordinada adverbial causal. Como o próprio nome já diz, ela expressa uma ideia de causa. Então, na oração subordinada causal, ela vai enunciar a causa, o motivo que provoca a ocorrência do fato na oração principal. E aí a gente tem que ter cuidado, porque logo depois eu vou falar da consecutiva. E, né, vocês lembram? Não sei se vocês lembram, mas houve aí dúvidas e confusão em relação à oração causal e à relação de consequência. Causa e consequência são duas relações que estão extremamente ligadas. Toda causa tem uma consequência e toda consequência vem de uma causa.
Então, nesse caso aí, você tem que observar o campo semântico, porque qual é o sentido que ela expressa? É de causa? Ah, meu Deus, para mim, causa e consequência na hora de analisar é tudo a mesma coisa. Não é. Se você tem essa dúvida e não consegue identificar pelo campo semântico, pois vamos lá olhar as conjunções, porque toda oração subordinada adverbial causal só vai ser introduzida por uma conjunção subordinativa causal e nunca por uma consecutiva, ok? Então tá aí, como a escola ficava perto da fazenda, os alunos iam às aulas a pé. Como a escola ficava perto da fazenda, é a causa. Os alunos iam a pé à escola é a consequência, entendeu? Então, porque a escola ficava perto da fazenda, os alunos iam às aulas a pé. Se eu colocasse assim, ó, os alunos iam às aulas a pé porque a escola ficava perto da fazenda. Mudou? Mudei. Agora eu coloquei a consequência antes e a causa depois, ok? Então, aí as conjunções subordinativas causais. Porque, como, uma vez que, já que, visto que. E não confundam causa, a oração subordinada adverbial causal, com a oração coordenativa explicativa, a oração coordenada explicativa, ok? Que a causa, ela é o motivo, o que provoca a ação. A explicação é a justificativa daquela ação, ok? Só para lembrar, para vocês não confundirem. Então, seguindo aí, ok? Como a escola ficava perto da fazenda, é a oração subordinada adverbial causal, e os alunos iam às aulas a pé, é a oração principal. Aí nós vamos agora para a oração adverbial consecutiva, que é aquela oração que estabelece uma relação semântica de consequência de um fato que ocorreu na oração principal. Então, a causal é o motivo, a consequência é resultado. A noite foi tão fria que a superfície do lago congelou. A primeira oração aí é a oração principal e a segunda é a oração subordinada adverbial consecutiva. E é introduzida aqui, ó, por uma conjunção consecutiva. Tão que, tanto que, tamanho que. E aí, Maria, o que? O que, vocês sabem, já até falei pra vocês, que ele é uma conjunção chamada de conjunção coringa. Por quê? Porque ele apresenta diversas funções. Uma hora ele é subordinativa, condicional, uma hora condicional, não, causal, outra hora ela é consecutiva. Então vai de acordo com a ideia. Ou ainda pode ser uma subordinada integrante, ok? Uma conjunção integrante, pode ser explicativa, isso vai de acordo com o campo semântico. Por isso é importante você saber o elemento visual, que são as conjunções, e também você saber o sentido, qual é o sentido expresso. Ó, a noite foi tão fria que a superfície do lago congelou. A superfície do lago congelou é uma consequência de a noite ter sido fria. Por isso que a oração que a superfície do lago congelou é uma oração subordinada adverbial consecutiva, ok? Próxima. Oração adverbial proporcional. Como o próprio nome diz, ela expressa uma ideia de proporção. Então, exprime um fato que faz aumentar ou diminuir proporcionalmente o fato da oração principal. E vem sempre introduzida por uma conjunção subordinativa proporcional. A proporção que, à medida que, ao passo que, quanto mais, quanto mais, quanto menos, ok? Então aí, ó. Quanto mais carros circulam na cidade, mais confuso será o trânsito. Então, a oração quanto mais carros circulam na cidade é uma oração subordinada proporcional, porque ela indica a proporção, no caso aí, o aumento da confusão no trânsito. Ficou fácil, né? Uma das mais simples. Eu lembro também que vocês acharam fácil. E oração subordinada adverbial conformativa. Indica uma ideia de conformidade, né? Indica a forma, um modelo, critério, um acordo.
com a qual se realiza o fato expresso na oração principal. Os fiscais agiram com rigor, como determinou o governador. A primeira oração aí, os fiscais agiram com rigor, é uma oração principal. A segunda oração, que vem introduzida pela conjunção subordinativa conformativa, como, cuidado para não confundir o como com o como da subordinada causal, viu? Por isso que, de novo, repetindo, é bom saber as conjunções, claro, é muito importante, mas não é o único elemento para a identificação, não é o único elemento para na hora de classificar a oração. Isso porque uma mesma conjunção pode ter vários sentidos. Então, além de saber a conjunção, vocês precisam também saber o sentido, a relação semântica estabelecida entre oração principal e oração subordinada, ok? Então, como determinou o governador? Os fiscais agiram conforme, de acordo, né, com a determinância aí do governador. Por isso ela é uma oração subordinada adverbial conformativa e o vídeo tá cobrindo aí, como em outras orações, mas vocês estão entendendo, né? E oração subordinada adverbial concessiva, que expressa a ideia de concessão. E o que é a concessão? É um fato que poderia impedir que outro fato acontecesse, mas não impede. Então, é uma concessão, é uma particularidade que, em princípio, poderia impedir a ocorrência do fato principal, mas não impede. Porque quando impede, aí ela não é subordinada, aí ela não é uma adverbial concessiva. Ela será o quê? Muito bem, uma coordenada adversativa, que é um fato que anula. Um fato que ocorre. Por exemplo, ó, mesmo que estivesse chovendo, os pescadores iam para o mar. Mesmo que é uma locução conjuntiva concessiva. Então, aí eu já sei que ela é uma oração. Fala, Jesus, eu troquei, meu povo. Eu troquei. Ela é oração, desculpa. Ela é oração subordinada adverbial comparativa. E a segunda, que é a oração principal. Porque mesmo que ela venha introduzida. Vou apagar. Volta, para apagar. Ok? Ela é concessiva porque ela expressa uma concessão. Ainda que chova, ainda que estivesse chovendo, os pescadores iam para o mar. Ou seja, poderia impedir deles irem para o mar, mas não impede. Por isso que ela é uma concessiva, ok? Porque se impedisse, tivessem os pescadores iam para o mar, mas estava chovendo. Aí ela seria uma coordenada adversativa. Por quê? Porque ia anular. Não ia pescar de jeito nenhum. Mas, como eu não tenho uma anulação, eu tenho um fato que poderia impedir, mas não impede. Então, eu tenho uma concessão. Ok? Desculpa pelo erro. Foi mal. Próxima. Acabou! Eu trouxe aqui nesse vídeo um exercício com 5 itens, uma questão só, pra gente resolver. Vamos lá? Analise as orações subordinadas adverbiais e classifique-as. Já estão todas destacadas. E tem a Letícia, aos 15 anos, ainda se comporta como uma garotinha mimada. Esse como aí está estabelecendo uma relação de quê? De causa, de consequência, de concessão, condição, de comparação, que é? Vamos ver. Letícia, aos 15 anos, ainda se comporta como uma garotinha mimada. Eu estou comparando o comportamento da Letícia, que é como o de uma garotinha mimada. Então, essa oração só pode ser o quê? Muito bem, eu sei que você acertou. Oração subordinada adverbial comparativa, porque você já sabe. Você está apenas revisando, refrescando os conteúdos na sua memória, porque você já sabe. Meu cabelo está assanhado bem aqui, então eu vou ajeitar. Pronto. Item B. As inscrições deverão ser feitas
como determina o regulamento do concurso. De novo, uma oração subordinada adverbial introduzida por uma conjunção como. Só que esse como aí é comparação, eu estou comparando o regulamento com a inscrição? De jeito nenhum. Eu estou, o quê? Qual é a relação estabelecida aí? As inscrições deverão ser feitas conforme, de acordo com o regulamento do concurso. Então, tem uma ideia de quê? De conformidade. Logo, essa oração só pode ser o quê? Muito bem. Uma oração subordinada adverbial conformativa. Tá muito fácil. Só é uma questão, tá? Item C. O eclipse da lua poderá ser visto desde que o tempo não seja chuvoso. Desde que o tempo não esteja chuvoso, estabelece a relação de quê? Causa. O eclipse da lua não poderá ser visto porque o tempo está chuvoso. Não é causa. É o quê? O eclipse da lua poderá ser visto desde que o tempo não esteja chuvoso. Desde que o tempo não esteja chuvoso, eu vou poder ver o eclipse da lua. Então, só pode ser o quê? Muito bem, uma condição. Então, é uma oração subordinada adverbial condicional. Fácil. Molezinha, molezinha. Lá para terminar. Item D. Desde que ele viu pela primeira vez um eclipse, apaixonou-se por astronomia. Desde que a condição estabelece a relação de quê? Desde que ele viu pela primeira vez um eclipse, apaixonou-se por astronomia. É a condição dele ter se apaixonado pela astronomia ou indica o tempo da paixão dele? O tempo, né, meu povo? Porque eu poderia substituir desde que ele viu por quando ele viu pela primeira vez um eclipse, apaixonou-se por astronomia. Só pode ser uma oração subordinada adverbial temporal. Item E. Desde que está chovendo, não veremos a beleza do eclipse. Aí, é o quê? É temporal? É condicional? Ou é causal? Desde que o tempo está chuvoso, não veremos a beleza do eclipse. Então, ela vai o quê? Essa oração exprime a causa, exprime tempo ou é uma condição? Desde que está chuvoso, não veremos a beleza do eclipse. É uma causa, né? É a causa porque eles não verão a beleza do eclipse. Se expressa uma circunstância de causa, então ela só pode ser, muito bem, uma oração subordinada adverbial causal. E para terminar, eu disse que era 5 itens, mas na verdade são 6. Olha, um de brinde aí para vocês. Mesmo que o ingresso custasse mais barato, não iríamos ao show. Claramente, ainda que o ingresso custasse mais barato, não iríamos ao show. Embora o ingresso custasse mais barato, não iríamos ao show. Claramente isso é uma ideia de quê? Muito bem. Concessão. Porque o fato do ingresso estar mais barato não impede o outro fato que é a gente não vai. Ok? E é isso, pessoal. Terminamos aqui o nosso conteúdo. Eu vou estar deixando lista de exercício no portal para vocês responderem, tá? Que vai ter tanto esse conteúdo, orações coordenadas, orações coordenadas, revisão geral, como algumas questões de compreensão textual. E é isso. Obrigada. Dê meu obrigada. Obrigada. E até a próxima aula. Tchau, gente.